Nós estamos aqui dialogando, conversando com o apóstolo Paulo, mediante a sua carta aos Efésios, uma carta muito rica, que nos ensina aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Infelizmente, há muitas discussões em torno do Evangelho, não propriamente do Evangelho, mas na periferia do Evangelho, como quem apenas pega por empréstimo nomes de personagens bíblicos ou algumas ideias periféricas que não dizem respeito exatamente ao teor do Evangelho. Então, o interessante das cartas do Novo Testamento é que os apóstolos aplicam de maneira direta o Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente compara, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com as epístolas, ocorre que os 4 evangelhos têm um caráter biográfico, Ou seja, tem muitas narrativas, de muitas histórias, e nesse conjunto histórico de informações está embutido o teor do evangelho. Então, quando vamos para as epístolas, acontece que nós não temos esse contexto histórico de acontecimentos biográficos acerca do viver de Jesus, das circunstâncias que levaram Cristo a fazer assim ou daquele modo, a dizer assim ou de outro modo, mas nós temos a aplicação do Evangelho, do cerne do Evangelho, diretamente à igreja. Então, assim, essa carta aos Efésios, como nós temos visto já há algum tempo, ela trata da experiência da nossa salvação. O olhar do apóstolo Paulo começa desde a eternidade passada, como quem reconstrói a origem da nossa salvação, que é o próprio Deus, apresentando como que Deus, de antemão, está no capítulo 1, já havia estabelecido um supremo propósito que diz respeito a nós, os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus elegeu, predestinou para o cumprimento de um supremo propósito. Interessante que o tema da predestinação, e eu, inclusive, já até escrevi um livro sobre esse tema, mas esse tema é um tema muito debatido historicamente, sobretudo desde o período da Reforma em diante, e que se discute acerca de eleição, de predestinação, mas a despeito de toda a discussão que envolve essa questão, me parece que nós ainda não fomos constrangidos por essa grande verdade. Parece que o tema eleição e predestinação, por ser muito polêmico e por ser aplicado de maneira equivocada no que diz respeito à questão da salvação ou condenação dos homens, o que é um equívoco, porque a eleição e predestinação fala de um propósito específico de Deus para os eleitos, e somente para os eleitos, mas que não diz respeito exatamente à salvação ou não salvação dos homens, mas diz respeito daqueles a quem o Senhor separou para constituir uma unidade com o seu Filho Jesus. Com o Cristo de Deus encarnado. Ou seja, não que aqueles que não fazem parte desse supremo propósito, aqueles que não são eleitos, eles estão perdidos. Não, eles podem ser salvos pelo alcance universal do Evangelho. Agora, nós, os eleitos predestinados, além de salvos, temos o privilégio de participar da obra do próprio Cristo. É mais ou menos como se você imaginasse ali no Éden, Deus criando o homem, o macho, e então agora, tirando do próprio ser de Adão, ali da carne de Adão, dos ossos de Adão, o elemento para fazer para Adão uma auxiliadora. Então a mulher, no contexto da criação, ela ali é gerada como aquela que seria uma auxiliadora idônea do homem, para auxiliá-lo na sua missão. Como nós sabemos que o homem e a mulher, no ato da criação, são figuras que representam uma realidade espiritual, que é Cristo e a igreja. Então daí vocês observam que a igreja, enquanto conjunto de eleitos e predestinados, ganha uma dimensão em toda a obra de Deus, porque a igreja agora se destaca enquanto a esposa, enquanto a auxiliadora. Daí os irmãos imaginarem que o Cristo de Deus tem uma obra, a sua obra, imagine, de encarnação,
no seu viver humano, a sua morte de redenção na cruz do Calvário, a sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização, sua exaltação, e agora conquistando todo o reino que for usurpado de volta ao Pai,